no Oriente Médio. E hoje dois estreantes aqui, Tanguy e Daniel. Estão na linha aí? Estão aqui sim, vamos lá. Vamos lá, porque o mundo está uma bagunça, Marcílio. Eu vou colocar umas coisas aqui. Eu quero que esses convidados expliquem o mundo, o que está acontecendo, hein? Equador bombardeando Colômbia, Chile construindo um muro para evitar a entrada de bolivianos, Venezuela perdeu Maduro, agora Cuba vai ser a próxima vítima, China está perto de Taiwan e a Coreia do Norte está conduzindo teste nuclear. Cara, tem conflito na África, o mundo tá tranquilinho, né, pra gente falar sobre isso. Sejam bem-vindos aí. Eles vão ter que comentar todos esses assuntos, né, velho? Exatamente. E rápido. Sejam bem-vindos. Falei certo o seu nome? Boa noite, Vilela. Falou certo. Porque na primeira vez falei... Tanguy, não é Tanguy. Tudo bem, Vilela? Prazer estar aqui com você. Ricardo Marcílio, sou seu fã, que bom que deu certo a gente estar aqui junto. E, pô, se a gente tiver que falar sobre tudo isso aí, cara, eu acho que a gente vai precisar de 3 vezes mais tempo que o Marcelo falou aí. Então já estão convidados para um programa só com vocês, e aí a gente fala sobre tudo. E aí eu vou cobrar tudo, hein? Pode cobrar. Vai ser um prazer. Seja bem-vindo. E Danilo, vamos começar então continuando a falar sobre a guerra, né? Sobre o impacto da guerra no mundo, o que está acontecendo. Primeiro, Tanguy, Daniel, mentira, eu que sou fã de vocês, tá? Inclusive, agora vamos começar a troca de sedas. Eu que sou fã. Não, eu que sou fã. Eu queria saber como vocês veem o impacto, principalmente da declaração do chefe, né, do contra-terrorismo dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo. Abandonou o barco, né? Mandou uma carta colocando que ele concordava com a postura do governo americano em ações passadas, mas que agora ele percebeu que o Trump ele se vendeu ao pensamento de Israel, que inclusive altos cargos de Israel e a mídia americana enganaram a população americana achando que existia um risco iminente no Irã, sendo que esse risco não existe. Queria que vocês comentassem um pouco essa declaração e quais são os impactos políticos, inclusive, já que esse ano tem eleição, o midterm elections ali pro presidente americano. Daniel, eu vou começar essa, depois eu te passo a palavra. Quem fez isso foi o Joe Kent, né, que foi o chefe ali do contra-terrorismo dos Estados Unidos. Assim, não é exatamente uma surpresa, tá, quando a gente vê alguém dizendo isso, dizendo que o Trump, ele, na prática, ele tomou uma decisão que não era embasada no staff, né? Quando a gente fala sobre o staff de contra-terrorismo ou do staff ali, do pessoal mais técnico, né? Que tem informações acerca do Departamento de Estado ou até do Pentágono. É uma coisa que a gente tem ouvido muito quando a gente fala sobre essa decisão dos Estados Unidos de entrar nessa guerra contra o Irã, é que a decisão ela foi tomada pelo Trump a portas fechadas com seus amigos empresários, né? A decisão ela foi tomada por ali. Tanto é que você tem uma subestimação muito importante do poder iraniano, uma coisa que a gente vem falando muito no Petit Jornal, é que quando você fala sobre esse ataque norte-americano ao Irã, é a guerra contra o país mais poderoso que os Estados Unidos entraram desde a Segunda Guerra Mundial. O Irã não é o Iraque, o Irã não é a Venezuela, o Irã não é o Afeganistão, é um país bem mais poderoso. E, portanto, isso tudo leva exatamente a esse cenário no qual os Estados Unidos têm uma dificuldade horrenda de vencer a guerra, de avançar com essa guerra da maneira como imaginavam. Hoje a gente teve, aliás, o Trump dizendo que se surpreende muito com a reação iraniana ao atacar países do Golfo. Mas não é possível que você fique surpreso com isso, não é possível que você fique surpreso ao ver que o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Então, essa declaração, né, do cara que está ali à frente do contra-terrorismo é exatamente, olha, na prática, o Irã não era uma ameaça iminente aos Estados Unidos e você ainda tem uma subestimação muito grande da capacidade iraniana de reagir. Então, dá para entender perfeitamente o cenário que leva a essa renúncia, diferentemente do Trump, né, que se diz surpreso com isso tudo, e eu, na prática, não me sinto nem um pouco surpreso com esse tipo de declaração vindo à tona. O Daniel vai que a gente consegue... É interessante observar que a gente consegue compreender. Aliás, tem que dar boa noite, Ricardo, Vilela e a todo mundo que nos assiste. Mas quando a gente pensa no caso de Israel, existe uma racionalidade no enfrentamento ao Irã. O Estado de Israel considera o Irã, o regime dos ayatollahs, um perigo existencial
para o Estado de Israel, e me parece que existe até algum ponto de muita verdade nesse aspecto. Agora, quando a gente pensa nos Estados Unidos, o questionamento que acontece internamente é o que, afinal, os Estados Unidos estão fazendo ali, se o Irã não era uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Na prática, o Trump conseguiu que houvesse ali o fechamento do Estreito de Hormuz, com todas as consequências econômicas que isso está trazendo para o planeta, não apenas para os Estados Unidos. Aliás, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz há muito tempo. Quer dizer, você considerar que é uma surpresa o fechamento é algo inacreditável, para dizer o mínimo. Você está falando de um Estreito de Hormuz onde passa aproximadamente 20% da produção mundial de petróleo. Quando a gente pensa em petróleo no Oriente Médio, ele é basicamente um petróleo concentrado ali no Golfo Pérsico que tem como saída justamente o Estreito de Hormuz. Consequentemente, o preço do barril de petróleo sobe, você acaba tendo um impacto inflacionário no planeta todo. A gente já está sentindo isso no próprio Brasil. Acho que todo mundo deve ter observado como o preço dos combustíveis subiu por aqui. E também está tendo impacto nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos, esses reajustes dos combustíveis acabam acontecendo de forma bastante automática. Então, você tem um aumento do preço da energia, com todos os efeitos colaterais que isso acarreta, diminuindo o poder de compra das pessoas, aumentando o custo das empresas e reduzindo a sua capacidade de investimento, fazendo com que, na prática, você tenha uma tendência a uma certa desaceleração da atividade econômica. É natural que os americanos perguntem o que nós estamos fazendo no Irã. Eu entendo o que Israel está fazendo no Irã. Israel considera ali o Irã um inimigo e, consequentemente, o enfraquecimento do poderio militar iraniano faz sentido do ponto de vista israelense. Mas, do ponto de vista americano, o Trump ainda não conseguiu explicar. O tempo todo ele fala, não, mas queremos destruir o poderio nuclear do Irã. Bom, o Trump havia prometido essa destruição no ano passado. No ano passado, quando ele bombardeou ali pontualmente o Irã, ele havia prometido destruir o programa nuclear iraniano. Aliás, chegou a declarar que o programa nuclear iraniano tinha sido destruído. Mas isso não aconteceu. As semanas vão passando, aquela expectativa de uma solução inicial muito rápida não ocorreu e o regime vai dando sinais ali de que tem força. E no atual momento, o tempo conta contra os Estados Unidos e a favor do Irã, porque afinal, quanto mais tempo você passa a ter ali as consequências econômicas, pior é para o Trump, ainda mais dentro de um contexto onde a gente tem eleições, as midterms, nos Estados Unidos. Até complementando, me chama muita atenção, por exemplo, algumas declarações do Trump. Uma delas ele falou, não, porque se a gente não tivesse atacado, em menos de uma semana, o Irã teria atacado as bases militares americanas no Oriente Médio, teria atacado Israel e está desenvolvendo mísseis que teriam capacidade de atingir o território continental americano. Aí nem muita inteligência, né? A mídia americana comprou essa ideia. Eu queria saber de você... Não, pode falar. Não, assim, eu só quero complementar porque eu tô vendo essa história desde 2002, tá, Ricardo? Desde 2002, né? Em 2002 o Irã se descobriu que o Irã tinha lá seu programa nuclear e desde então você tem George W. Bush falando o Irã fazer uma bomba nuclear é uma questão de semanas, mas vai semana aí, né? Então, eu queria dizer que, esse é o meu ponto aqui, que eu acho que ninguém acredita mais no potencial iraniano do que o Trump, né? Ninguém no Irã acredita nesse potencial todo. Se tem alguém que acredita, assim, que o Irã é capaz, é quase um incentivo, Irã, você consegue, você vai fazer bomba nuclear, vai ter míssil que vai atingir o território dos Estados Unidos, olha a distância, olha a dificuldade que é para fazer isso. Mas me parece que os Estados Unidos, nesse sentido, eles têm realmente uma fé no Irã que nem os próprios iranianos mesmos têm. E como que vocês acham que fica a situação dos países do Golfo, como o Kuwait, os Emirados Árabes, por exemplo, que talvez viam a presença de bases americanas como algum tipo de segurança, estavam se aproximando dos Estados Unidos com investimentos bilionários? Você acha que isso pode comprometer um pouco a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio? Pode sim, Ricardo. A gente está falando, na prática, de países que apostaram num certo alinhamento com os Estados Unidos, ou seja, nós queremos ter essas bases americanas porque os Estados Unidos também garantem a nossa proteção. Aliás, mais do que isso, a gente tem países ali, como é o caso do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, que se ocidentalizaram bastante, fizeram um esforço ali realmente de diversificação econômica, transformaram Doha e Dubai, por exemplo, hubs super importantes para o turismo internacional
internacional, passaram a fazer também ali esforços muito significativos no que diz respeito à diversificação econômica. E o que acaba acontecendo é que a gente está vivendo um momento onde as pessoas lembram que Dubai e Doha ficam muito perto do Irã. Se as pessoas olharem o mapa, inclusive, elas vão poder observar que o território dos Emirados Árabes Unidos ele é projetado em direção ao território iraniano. Claro que tem um Golfo Pérsico entre os dois, mas os Emirados se aproximam muito do território iraniano. Algo semelhante acontece com o Catar, que acaba tendo também o seu território projetado em direção ao Irã. E acaba acontecendo é que, inclusive, nesses últimos tempos, esses países vinham tentando aproveitar esse ambiente de uma certa tendência a congelamentos de ativos, a perseguições de muitos milionários e bilionários ao redor do mundo para tentar se colocar como um porto seguro. E me parece que vai haver aí um arranhão importante tanto no que diz respeito à reputação desses países em termos internacionais, no que tange a segurança que eles vendem, quanto também no seu relacionamento com os Estados Unidos. Afinal, eu estou aqui sendo bombardeado, eu, Catar, eu, Emirados Árabes Unidos, etc., por conta justamente de ter bases americanas, por conta de possuir bases americanas. Isso é algo que vai trazer consequências para o relacionamento desses países com os Estados Unidos, e me parece que esse é, inclusive, um dos objetivos do Irã quando realiza esse tipo de ataque. Quer comentar também, Tanguy? Ou pode ir para outra? Na verdade, o meu ponto aqui, e vou muito na linha do Daniel também, é que esses países eles demoraram décadas, né, para conseguir se consolidar como países seguros, né, como países que você pode confiar. A gente teve uma Copa do Mundo em 2022 no Catar, e o pessoal que foi para o Catar estava zero preocupado, né? Assim, não era, será que vai ter guerra? Será que vai ter problemas e tal? Então você tá tranquilo, você tá realmente sereno. A gente já tem uma Copa do Mundo marcada para a Arábia Saudita. Então, o momento no qual esse tipo de ataque acontece joga uma sombra para o futuro, que é que dia, que ano, quando que agora as pessoas vão voltar a confiar de voarem, por exemplo, para lugares na Ásia ou lugares no Oriente Médio via Dubai, sabe? O tempo que você demora, né? O Catar, né? O Catar conseguiu também no aeroporto de Doha ali como sendo um hub internacional, um hub regional. Você imagina o tempo, a demora que você vai ter agora para reconstruir essa confiança. Então, essa é a aposta que o Irã tem também, que é: ninguém mandou me atacar. Agora você vai me atacar? Agora aguento. Isso vai mexer com todo mundo da região, principalmente esses países que têm bases americanas. Outro ponto que eu queria que vocês comentassem também é em relação ao futuro da própria OTAN. Porque a gente tem os Estados Unidos fazendo ameaças contra membros integrantes da organização, seja a Dinamarca com a Groenlândia, seja o próprio Canadá, e agora o Trump colocando que ele não precisa de nenhum membro da OTAN, que na verdade ele fez um teste, ele convocou os países para saber quem iria participar, e se eles não participassem, ele sabia que poderia sofrer algum tipo de retaliação. Vocês acham que isso é uma coisa mais conjuntural do governo Trump, ou há um risco estrutural mesmo, dos Estados Unidos perderem esse protagonismo militar com a aliança militar OTAN? Olha, quando o Trump perdeu a eleição para o Biden, eu lembro que teve uma declaração do John Bolton, que era o conselheiro de segurança nacional do Trump, e o John Bolton disse naquele momento que se o Trump tivesse sido reeleito, ele já tinha tomado a decisão de sair da OTAN. Na prática, agora ele não está saindo da OTAN, mas a OTAN está sendo desmontada, né? A OTAN está sendo progressivamente desmontada. A OTAN ela sempre foi muito baseada numa ideia de confiança, né? Os outros países confiam nos Estados Unidos, os Estados Unidos confiam nos outros países. A gente sabe que a gente vai ter uma cumplicidade entre a gente, os objetivos eles vão ser mais ou menos comuns, vão ser mais ou menos compartilhados. E nesse ano e mais um pouquinho, né? Tem pouco mais de 1 ano e 2 meses agora que o Trump voltou à presidência, ele deixou muito claro que ele não confia nisso, que ele não se importa com isso e que principalmente ele não quer carregar a segurança dos seus parceiros da OTAN nas costas, né? Então, por isso que ele se volta contra o Canadá, contra a Dinamarca, né? Ele chama o Canadá de 51º estado americano. Você imagina, isso é uma ameaça intervencionista, uma ameaça expansionista das mais vis, né? Das mais baixas. Dinamarca, ele faz duríssimas críticas, por exemplo, ao Reino Unido. O Reino Unido sempre foi o parceiro mais fiel, o aliado mais próximo dos Estados Unidos. Críticas muito duras, críticas à Alemanha, críticas à França. Então, na prática, eu não sei se
os países da OTAN, nesse momento, já estão com a disposição de confiar nos Estados Unidos como no passado. Isso, para mim, é mais grave do que o fim formal da OTAN. O fim formal da OTAN, você coloca tudo em pratos limpos. No momento em que a confiança ela vai sendo erodida, você não sabe nem o que vai acontecer se algum país desse precisar do apoio dos Estados Unidos. Então, me parece que é algo que o Trump vai colocando como uma sombra para o futuro também, né? Acho que o termo aparece mais uma vez. Pelo fato de que como é que os outros países da OTAN vão confiar que os Estados Unidos vai voltar a ser os Estados Unidos que eles conheciam, mesmo se o Trump não estiver na presidência, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A confiança é algo que você demora muito para construir e para você retomar essa confiança vai um longuíssimo caminho. É o caso lá dos países do Golfo, né? Que dia que as pessoas vão voltar a confiar nos países do Golfo, me parece que o OTAN raciocina mais ou menos parecido. E claro que se a gente partir da premissa de que os Estados Unidos vão querer reconstruir essa confiança, isso vai demorar bastante tempo, como colocou o Tanguy. É sempre importante lembrar o nível de confiança que esses países tinham com os Estados Unidos até um passado recente. Se a gente pegar o caso da Dinamarca, que agora foi afrontada por conta da questão da Groenlândia, a Dinamarca mergulhou naquele atoleiro do Iraque com os Estados Unidos. A Dinamarca foi lá caçar as armas de destruição em massa que o Saddam Hussein teria naquele momento. Quer dizer, os Estados Unidos estão precisando da minha ajuda? Vou com os Estados Unidos para o Iraque, mesmo com a crítica da França, mesmo com a crítica de muitos países, mesmo sem a chancela da ONU. Algo semelhante é o Reino Unido. Quer dizer, o Reino Unido mergulha em todos os atoleiros junto com os Estados Unidos. Foi para o Afeganistão, foi para o Iraque. Onde os americanos vão, o Reino Unido vai junto. O Reino Unido, que tem ali, inclusive, um relacionamento com os Estados Unidos de compartilhamento de informações de inteligência, de compartilhamento de informações até em relação aos seus arsenais nucleares. É o mesmo Reino Unido que agora, quando convocado pelo Donald Trump para ir para o Oriente Médio, acaba dizendo: veja bem, né? Veja bem, de repente, quando a situação estiver um pouco mais segura, quem sabe, porque é perigoso, né? Vou mandar lá os meus navios da Marinha, da Royal Navy, vou mandar meus marinheiros, sei lá, não estou me sentindo confiante. Ou seja, o Donald Trump ele conseguiu trazer para os Estados Unidos um certo isolamento. Quer dizer, você adotou uma postura de confronto, de enfrentamento dos seus aliados históricos, aliados que você levou décadas para cultivar, e durante alguns meses você acabou despertando ali uma enorme desconfiança em relação a eles. É importante a gente lembrar que nesse ano de 2026, eu não estou falando de 1926, em 2026, o Trump ameaçou invadir a Groenlândia. Quer dizer, o Trump ameaçou invadir o território, formalmente, de um dos membros da OTAN. É um território autônomo, mas faz parte do Reino da Dinamarca. Quer dizer, eu, ao longo da minha vida, sempre estive ao lado dos Estados Unidos, pensa a Dinamarca. Eu entrei em todas as furadas porque sou aliado dos Estados Unidos e os Estados Unidos ameaçam invadir o meu território. E agora que eles pedem minha ajuda, meu amigo, boa sorte aí, Trump, muito obrigado pelo apoio. Agora, você entrou nesse atoleiro, é contigo mesmo, você não é o bonzão, os Estados Unidos não precisam de ninguém, etc. Esse está sendo o posicionamento europeu. Aliás, o ministro da Defesa alemão, essa semana, até deu uma debochada em relação aos Estados Unidos, dizendo: não, eu tenho certeza que as fragatas europeias não vão fazer nenhuma diferença diante da poderosa marinha dos Estados Unidos que está presente no Oriente Médio. Na prática, você está tendo o discurso do Trump sendo utilizado contra ele mesmo. O Trump com uma lógica um pouco imperial, essa lógica de que, olha, eu não preciso de forma alguma perder tempo com os europeus. O Trump coloca a Europa sempre como sendo um bloco decadente, como sendo realmente uma região que não tem a mesma relevância que teve no passado. No momento em que ele precisa da ajuda dos europeus, no momento em que ele está numa situação um pouco mais complicada, porque o Estreito de Hormuz continua bloqueado e você continua tendo ali os impactos econômicos cada vez cada vez aumentando, cada vez se tornando mais relevantes, é claro que esses aliados também não vão em socorro dos Estados Unidos. Não tem jeito, alianças são via de mão dupla. Você ajuda e é ajudado. E o Donald Trump o tempo todo mostrou que ele não estava disposto a ajudar, agora ele não vai ser ajudado. E já que a gente está conversando sobre governo Trump, mudar um pouquinho de região vindo aqui para a América Latina, o próprio documento estratégico dos Estados Unidos coloca que é o objetivo principal, talvez até a nomeação do Marco Rubio como secretário de Estado também demonstra, que é retomar o protagonismo dos Estados Unidos na América Latina e afastar a influência chinesa.
Quando a gente observa a configuração de países, talvez os 3 principais que se mostrem uma resistência à essa ação americana é o México, a Colômbia e o Brasil, até pela importância econômica, importância populacional. No México, a gente tem a atuação dos Estados Unidos, também prometendo fazer intervenções. Na Colômbia, a situação não está muito diferente. E no Brasil, parece que existem movimentações cada vez mais próximas também de uma intervenção dos Estados Unidos. Eu até esqueci de citar aqui quando a gente estava conversando sobre o assunto, que o cônsul dos Estados Unidos, não sei se vocês acompanharam, ele demonstrou preocupações com o leilão que vai acontecer no terminal do Porto de Santos, alegando que uma possível, se empresas chinesas vencessem, isso poderia representar um risco à soberania brasileira, servir de ponto de espionagem para o território americano. Vocês julgam... o dono... Não, desculpa, Ricardo, continua, desculpa. Vocês julgam que há algum tipo de chance dos Estados Unidos tentar intervir no processo eleitoral brasileiro? O Brasil está em risco, talvez até militar? Eu acho que interferir é uma palavra muito forte, mas influenciar me parece que é algo que o governo Trump tentará fazer de alguma forma para tentar ter no Brasil um governo um pouco mais afável. É interessante que você citou o caso do México e da Colômbia. O Brasil é um país bem diferente do México e da Colômbia. Quer dizer, tanto o México quanto a Colômbia têm nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem na China o seu principal parceiro comercial. Aliás, os Estados Unidos perderam muita relevância ao longo dos últimos anos. O Brasil adotou uma estratégia de diversificação que acabou sendo muito bem sucedida. E o que a gente acaba observando é que o Trump considera que os antecessores dele foram muito frouxos aqui na nossa região e que, consequentemente, isso abriu espaço para o aumento da influência chinesa. Dentro de uma lógica imperial que o Trump acaba tendo, ele enxerga o mundo em zonas de influência. Se a Ucrânia é problema da Rússia, a América Latina é meu problema. Então, na América Latina, ninguém vai influenciar de maneira determinante. O Brasil, nesse sentido, acaba ficando numa posição um pouco delicada, porque ao Brasil não interessa um alinhamento automático aos Estados Unidos, nem à China, nem a ninguém. Quer dizer, o ideal é que o Brasil tenha canais abertos e possa negociar com o máximo número de países possível. Nesse sentido, o Brasil, idealmente, deveria ter uma política um pouco parecida com a Índia que tem um governo de direita, que está muito distante, inclusive, da visão do presidente Lula, mas tem ali uma postura realmente de uma independência e de uma autonomia em termos de sua política externa, porque países como o Brasil, como a Índia, enxergam que tem desafios de desenvolvimento muito fortes e, consequentemente, esses desafios devem estar em primeiro lugar. E para alcançar realmente o enfrentamento desses desafios, você precisaria de ter canais abertos, com mais parceiros comerciais e com mais oportunidades de investimento. Então vamos fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia, fizemos através do Mercosul, vamos ter uma ótima relação com os Estados Unidos, vamos ter uma ótima relação com a China, vamos ter uma ótima relação com a Índia, vamos ter uma ótima relação com todo mundo. É diferente do México e da Colômbia, também é diferente da Argentina. A Argentina depende muito do financiamento americano. A Argentina não tem dólares nas reservas do seu Banco Central, tem dólares em quantidade muito pequena, precisa de uma renovação do crédito dos Estados Unidos de maneira frequente e de maneira volumosa. O Brasil não. O Brasil não tem nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial. O Brasil tem um volume de reservas internacionais enorme, mais de 300 bilhões de dólares. Consequentemente, está credenciado a ter uma postura um pouco mais autônoma. Isso não significa ser hostil aos Estados Unidos, isso não significa ter uma relação ruim com os Estados Unidos, significa manter alternativas abertas. Agora, claro que existem aí elementos de pressão, como é o caso do Trump, dizendo, olha, se empresas chinesas adquirirem concessões no Brasil, o nosso relacionamento pode dar uma estremecida. E sim, me parece que o Trump tende a tentar influenciar o processo eleitoral brasileiro, mas não interferir. Interferir acho que é uma palavra muito forte, pelo menos até onde a vista alcança. Quer comentar, Tanguy? Não, eu concordo com o Daniel. Você falou sobre a possibilidade militar, né? Realmente eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que quando a gente fala sobre a América Latina, quem deve estar se preocupando demais, com razão, é Cuba, né? Porque quando você olha para a configuração da política externa americana, alguns países claramente eram prioridades, assim, em termos de preocupação, né? Então você tinha a Coreia do Norte tem bomba nuclear, está ali na esfera de influência chinesa, né? Então parece que o Trump, inclusive, curiosamente, tem uma boa relação com Kim Jong-un, né? Encontrou com Kim Jong-un 3 vezes durante seu primeiro mandato. Então a Coreia do Norte parece que é meio
fora dos limites, né, do que os Estados Unidos querem agir. Tirando isso, você tinha o Irã, e a gente está vendo o que está acontecendo agora. Você tinha o governo dos Assad, né, o governo do Bashar al-Assad, que caiu em dezembro de 2024. Você tinha a Venezuela, os Estados Unidos foram lá e prenderam Maduro. E você tem Cuba. Então, quando você pensa nos países que os Estados Unidos já caracterizaram, por exemplo, como financiadores do terrorismo, nem a Venezuela passou tanto tempo assim nessa lista, mas Cuba sempre esteve. Então, me parece que... Aliás, o Trump falou esses dias agora, falou ontem ou hoje, não lembro agora, né, eu adoraria ser a pessoa que vai tomar Cuba, né, que vai passar a governar Cuba, vai mandar em Cuba. Né, foi algo mais ou menos nesse sentido. Então, ele dá a entender que, olha, Cuba, eu não sei se de repente, durante esse governo dele, algo não vai acontecer. É claro que é influenciado também por aquilo que aconteceu no Irã. Se o que acontecer no Irã, né, tá acontecendo há relativamente pouco tempo, né, tem pouco mais de 2 semanas, mas se a coisa se estender, se houver um cansaço muito grande, pode ser que ele não tenha fôlego para atuar no Irã, em Cuba, mas é possível que Cuba seja um próximo alvo num futuro breve. É importante lembrar que Trump tem quase 3 anos de governo pela frente. Tá certo, Tanguy, tá certo, Daniel. Obrigado aqui pela presença de vocês. Pra mim, falo aqui, né, o Vilela vai me criticar, mas é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra nossa também. E espero demais. Mais vezes aqui, né? Obrigado demais, e vocês ficaram devendo, então, aqueles outros tópicos aí, fica pra próxima vez, então. Tá tudo anotado, tá, Vilela? Anotei todos os pontos aqui. Não, mas relaxa, a gente tem tempo já para conseguir marcar essa visita aí no Inteligência Limitada, e vai acontecer, vamos marcar. Vamos marcar, e até a data que vocês vierem vão ter mais tópicos ainda, porque o mundo não para, é verdade. Né? Não é? Não para mesmo. Então, obrigado demais.